Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Estamos começando mais uma aula aqui do nosso curso de runas. E você que está chegando agora, na última aula a gente aprendeu aqui um pouquinho sobre a introdução das runas e a gente aprendeu que a gente tem três divisões, que são três aétirs, né? Que dividem aí as runas. E nós estamos agora indo para o primeiro aétir. Nós vamos iniciar agora o entendimento desse primeiro aéte, e aí é muito importante que vocês tenham em mente que vocês vão ter que comprar aí tanto as runas em cartas quanto as runas em pedra ou semente, tá? Eu trouxe aqui algumas runas para mostrar para vocês. Hoje, durante a aula, a gente vai ver algumas possibilidades de cartas, mas por enquanto, assim, é necessário comprar, mas ainda dá para você fazer as aulas sem comprar, que a gente ainda não entrou no método, tá? Bom, o primeiro Aétir também é conhecido como Aétir de Frei ou Freia, tá? Ele é regido por essas duas divindades, tá? E o Aétir, ele vai falar, esse Aétir, ele vai ter uma tônica, né? Ele vai trazer aqui um entendimento a respeito de questões ligadas à fertilidade, à prosperidade, a amor, à abundância, porque esses dois deuses, essas duas divindades, tanto Frei quanto Freia, eles são respectivamente, né, o deus da colheita e da fertilidade e a deusa do amor, da beleza e da riqueza. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas divindades durante a aula, tá? Mas eu já queria deixar aqui para vocês observarem a figura dessas duas divindades aqui. Deixa eu colocar aqui primeiro o Frei, para vocês verem. Deixa eu puxar aqui. Então, ó, primeiro Frei, esse aqui é o Frei, olha como ele é elegante. Tá dando para ver? Mais um pouquinho pro lado aqui. Ah, não, peraí. Aqui, ó, eu tenho que fazer um negócio aqui, peraí. Agora vai ficar bom. Não? Uai, sou. Peraí. Como diz o pessoal lá da Terra da Noara, uai, sou. Eu vou acertar isso, peraí. Um segundo. É que ele tá para enquadrar. Pronto, agora foi. Agora ficou legal. Ó, então esse aqui é Frei, tá? Que é uma divindade solar, uma divindade de abundância, de colheita, né? E esta é a irmã dele, Freia, que é a deusa da beleza. Seria o equivalente a Vênus, tá? Da mitologia grega aí. Afrodite na mitologia grega e Vênus na mitologia romana. Bom, o que eu quero contar para vocês? Eu quero contar para vocês como que esses dois deuses aparecem na mitologia, né? Tanto Frei quanto Freia. Conta, acho que é no Völuspá, que havia uma guerra entre os Aesir, que são os deuses de Asgard, e os Vanir, tá? Os Vanir, eles eram deuses muito poderosos aí da mitologia nórdica. E para que houvesse a paz, o que Odin faz? Odin faz uma troca, né? Ele fala assim, olha, eu deixo vocês, como vocês perderam a guerra, eu deixo vocês ficar de boa aí no cantinho de vocês, mas só que vocês vão ter que me dar duas coisas aí do reino de vocês, duas pessoas, dois príncipes. E aí eles cedem Frei e Freia, que eram dois príncipes dos Aesir, com a promessa de que nunca mais os Vanir, né, eles eram dois príncipes dos Vanir, que nunca mais os Vanir atacaria o reino dos Aesir, que era Asgard, tá? Então, essa é a mitologia de Frei e Freia, que são dois irmãos. Eles não são asgardianos, eles não são Aesir, eles são Vanir, tá? Então, no Aétir de Frei e de Freia, que é o primeiro Aétir, ele vai nos ensinar a valorizar a abundância, a enfrentar os desafios com coragem, a buscar conhecimento e cultivar relacionamentos saudáveis. Frei e Freia vai sempre nos lembrar que a vida é fluxo,
um fluxo constante entre dar e receber, e que a verdadeira prosperidade vem desse equilíbrio entre o material e o espiritual, tá bom? E aí a gente entra agora na nossa apresentação. Vocês sabem que eu odeio fazer aula com PowerPoint, né? Mas aqui não vai ter muito jeito, vou ter que fazê-lo. E aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo ajustar a minha câmera. Aqui a gente vai ter, ó, vou colocar eu aqui no cantinho, tá? A gente vai ter esse primeiro Aether, tá? Então vamos lá. Esse primeiro Aether, a gente já falou, ele é regido por Frey e Freya, e ele fala a respeito de primeiros ciclos evolutivos, tá? Ele fala do primeiro processo de evolução do ser humano como uma figura em evolução. Quais são as runas contidas nesse Aether? Ferru, Urus, Turissás, Ansus, Raido, Kenaz, Gebo e Unjo. São essas as runas contidas dentro deste Aether, tá? Aqui um pouquinho de Frey, que ele era um deus do clã dos Vanir, irmão gêmeo de Freya, e ele era regente do reino de Alfenheim, que é o reino dos elfos claros, que é o reino responsável pelo conhecimento, pelo crescimento, pela abundância. Frey é o deus, né, considerado o deus da fertilidade, da abundância e da paz. E a primeira runa que a gente vai ver, ela é regida por Frey, que é a runa Feu, tá? A runa Feu, ela representa o gado, tá? O gado, ele leva a ideia para os nórdicos não apenas de alimento, não apenas de couro, não apenas de posses, né, de propriedade, mas também leva a ideia de movimento, tá? Então, aqui, o gado ele indica que a riqueza não é estática, ela exige movimento. É aquela história, né? Se você deixa o teu dinheiro debaixo do colchão, ele não vai render. E aí a moeda vai se desvalorizar e vai acabar se perdendo. Se você tem uma plantação de, por exemplo, Maria Juana, né? Quem tem plantação de Maria Juana em casa aí? Não vou falar. Você tem o quê? Você tem que cuidar dessa plantação, senão você não vai ter os lucros oriundos disso, né? Então é importante que haja dentro desse fluxo o movimento, tá? Para que a riqueza possa prosperar. A divindade aqui é Frey, tá? E ele fala da colheita, ele fala da abundância dos campos, ele fala de joias, de ouro, de minérios, como é que fala? Valiosos, né? E também tem um pouco de status, né? E riqueza, tá bom? Vamos ver aqui essa runa, né? Então a gente tem aqui, deixa eu tirar minha câmera. Não consigo tirar, peraí, tem que tirar por aqui. Então, olha só, a gente tem, né? A polaridade dessa runa é feminina, ou seja, ela é uma runa que tem uma característica mais ligada à beleza, mais ligada à passividade, mais ligada a questões de receber, né? Ao invés de ação. É uma runa que pode ter outros nomes, como Feó, Faihu, Fei, Fá, Fé, tá? As cores dessa runa é dourado com vermelho vivo. Se a gente vai fazer correspondência com cristais, a gente pode colocar aí, né? Corlanina, turmalina verde, ágata fogo e âmbar. E o princípio dela é o poder móvel, é a realização com distribuição. É uma realização com muitas vantagens aí para quem está próximo, né? Quando a gente olha para essa runa, em termos de aspectos, a gente vai ver, né? Prosperidade material e espiritual, sucesso em empreendimentos, crescimento pessoal. É uma runa que mostra muita energia vital e ela simboliza a capacidade de você compartilhar e multiplicar a sua riqueza, tá? Então a gente vai ter ali, né? Fertilidade, vitalidade, realização, dinheiro, distribuição, alegria, satisfação. Distribuição no sentido de você
distribuir aquilo que você tem, aquilo que você possui, tá? Prosperidade, movimento e abundância são as palavras ali que representam essa runa. O movimento aqui não é movimento de movimentar-se, mas sim o movimento de você fazer algo para que aquilo germine, para que aquilo multiplique, para que aquilo cresça, tá? Quando a gente olha para essa runa em aspectos negativos, a gente vai encontrar tudo aquilo que está ligado a essa prosperidade, tudo que está ligado àquele dinheiro, a essa retenção de bens, né? Que são ganância, apego excessivo e também pode falar de conflitos de posse. Porque como eu tenho muito, né, eu acabo tendo também alguns conflitos aqui para manter e conservar isso, tá? Vamos só olhar aqui. Então, a energia, ela é uma energia de prosperidade, de movimento, de abundância. Ela vibra uma situação boa para o consulente, ela vive um momento positivo para o consulente, um momento onde ele tem uma capacidade de crescimento. Como obstáculo ou como viés de contaminação, né, de problemas, a gente tem o exagero. Investir demais, uma crença exagerada, o excesso de otimismo, né? É muito semelhante com aquele excesso que a gente tem lá no tarô, na carta do Sol, tá bom? O conselho dessa runa é que a gente tem que valorizar o que a gente tem, não se apegar excessivamente aos bens materiais. A gente precisa usar o nosso dinheiro, a nossa riqueza, para facilitar e promover o bem-estar dos outros, compartilhar a nossa abundância, porque a verdadeira prosperidade vem entre esse equilíbrio do material e do espiritual. Aqui a gente vai ver também a necessidade de investir, de acreditar, de fazer crescer e também considerar que quando sai uma ferru é um bom começo, porque o resultado vai ser bom. É algo muito promissor e muito benéfico que está por vir. E aí, como conselho, a gente aposta, a gente investe, a gente acredita e a gente é generoso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns baralhos onde a gente tem a ferru como carta. Vamos lá. Então, esse aqui, ó, é aquele novo da Editora Alfabeto, tá vendo? Bem bonito, né? O que a gente pode olhar aqui em relação àquilo que a gente falou, né? O homem trabalhando, ele está fazendo o quê? Ele está produzindo uma ferramenta de trabalho. Então, ele está fazendo com que a sua prosperidade cresça, porque ele está fazendo a parte dele. Lá no fundo, a gente vê o boi, o gado, né? Mostrando essa característica da ferru, que é uma característica de posse, né, de bens. Aqui a gente vê, ó, nesse outro baralho, que esse é da Lois Carabello. A gente tem, tá vendo, uma posse, uma casa, né, um sítio, e lá tá saindo uma fumacinha da chaminé, o que pode representar, de certa forma, uma pessoa que está cozinhando lá e que está trazendo aí um alimento para a sua família. E esse outro baralho aqui, ó, tem um guerreiro, né? Um homem que talvez seja um caçador que está indo buscar a sua caça. Não sei muito bem, não entendi muito bem a simbologia desse baralho, mas eu acho que esse aqui traz uma representação muito interessante para essa runa, né? Ok? E aí a gente vai para a próxima runa, que é a runa do Arouque. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Aqui, ó, a runa do Arouque, que é Urus. Urus, gente, é uma runa que fala sobre o Arouque, que era na época da antiguidade, esse animal hoje ele está extinto, né? Era na antiguidade um animal muito importante para a cultura e para o progresso, né, daquela civilização. Urus é uma runa que fala muito sobre força e sobre vitalidade. Quem que, na opinião de vocês, é a divindade que traria essa mensagem de força e
e de braveza, de coragem, e de vigor físico. Quem que vocês acham que seria o deus aí, no caso, dessa runa? Alguém tem uma sugestão? Hã? Thor? Isso aí, ele mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Noção por dentro. Ó, é o Thor, tá vendo? Esse aqui, ó, não sei se dá para ver direitinho aqui no desenho, mas é o Thor em cima da serpente lá do mundo, né? Como é que é o nome dessa serpente? Jomungand? Não. Acho que é Jomungand, né? Agora eu já esqueci também. Mas ele tá aqui, ó, tá vendo? E ele tá, né, sempre invocando ali os seus trovões, os seus raios, né? É meio quase que o tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Raios e trovões. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter dentro do contexto desta runa a polaridade masculina, primeiro, né? A gente pode também ver algumas literaturas chamando de Uras ou Ur. Cor vermelho, verde e marrom. A gente vai ter pedras como olho de tigre, olho de falcão, granada. O cristal de quartzo é uma pedra bastante importante. E é o quartzo leitoso, tá, galera? Obrigado, Noara, de você ter postado lá que a aula começou. Que eu fui ver agora se alguém tinha mandado mensagem. E aí a gente vai ter quem? A gente vai ter o princípio da força vital, a energia de manifestação. Então, alguns autores trazem Urus como sendo a primeira runa e não Ferru, porque Urus ela é a energia da manifestação daquilo que se deseja, é o começo de tudo, tá? Vocês já devem ter visto alguns livros falando não de Futark, mas de Utark, né? É justamente nesse sentido, no sentido de mostrar essa runa dessa forma. A divindade aqui é Thor, o deus do trovão, que dá força e proteção. Thor era conhecido porque ele tinha muita força física e ele tinha uma capacidade de proteger Midgard, né? Que é um dos mundos, que é o mundo humano, contra as ameaças dos gigantes. Aqui na Urus a gente vai ver força física e mental, vitalidade, são mudanças que acontecem positivamente. É uma runa que fala sobre resistência, sobre tenacidade, tá? Ela representa a capacidade que a gente tem de superar os obstáculos e transformar esses obstáculos e desafios em oportunidades, tá bom? Quando a Urus ela se apresenta, a gente pode ter aí como palavras-chave, então, né? Saúde, força vital, determinação, sexualidade. Por que Urus é sexualidade? Porque para o nórdico, né? A virilidade era algo muito importante. Então, essa sexualidade aqui, essa força de vida, né? O poder que você tem de gerar a vida. A gente também está falando de resistência e de trabalho. Como palavras mais inclusivas ali, a gente vai ter força, manifestação e vigor físico. Quando a runa Urus ela sai aí de forma negativa ou mal aspectada, a gente vai ter essa força, essa energia vital sendo mal direcionada. Ela pode ser um excesso de energia sem resultados, né? Uma pessoa que está nadando contra a corrente no mar, por exemplo, né? E também pode mostrar doença, porque a Urus também fala de saúde, tá? Quando a gente fala de olhando para essa runa, a energia dela vai ser força, manifestação e vigor físico, né? E ela vai vibrar sempre para o consulente, indicando boa forma, momento saudável, situação estimulada. É uma situação de um ânimo, né, desperto, a pessoa tem vigor, ela tem energia, ela tem vontade. Então, a Urus ela é uma boa runa para se trabalhar processos depressivos, tá bom? A gente vai ver aqui também como obstáculo, né, essa runa representando aqueles excessos que eu comentei, mas também teimosia, precipitação,
a rudeza, né? Aquela coisa da pessoa ser rude, ser mal educada, impetuosidade, superficialidade. Aqui a gente vai ver também que é importante a gente ter atitude e não ter medo, ter iniciativa e se empolgar, tá? Essa runa, ela pede que a gente seja ousado e que a gente tenha boa vontade. O conselho dela é muito nesse sentido de você tomar atitude, de você fazer acontecer, de você pôr a mão na massa, de você lutar sem medo, de você cuidar do seu corpo também, de você seguir em frente, tá? É uma runa que fala que com força e sabedoria a gente tem que estar aberto a promover mudanças necessárias. É uma energia que deve ser canalizada para objetivos construtivos e não para conflito e não para ações impulsivas, tá? O resultado quando sai uma Urus vai ser possíveis resultados positivos, né? Há um encaminhamento, há uma caminhada adequada, a pessoa está no caminho correto, tem um fortalecimento muito grande dessa energia e um processo muito forte em termos de cura física, tá? Essa é a mensagem da runa da Urus. E aqui a gente vai ter na Urus, cadê? Eu tinha separado. Aqui ó, a gente tem uma xamã, tá vendo? Nesse baralho. Uma xamã. Aqui a gente vai ter ó, o Arouque se apresentando nesse outro baralho. Você está vendo que a Urus, ela é como se fosse aqui o símbolo dela, não sei se dá para vocês verem aqui, é como se fosse o arado que vai nas costas do boi, por isso que ela tem esse símbolo, tá? E aqui a gente também tem o Arouque, só que não é bem o Arouque, né? Nesse tarô, ela está fazendo a menção à Adumbla, que é a vaca primordial, que lambe um bloco de gelo salgado. E a partir do leite produzido por esse bloco de leite salgado, esse bloco de água salgada, de gelo salgado, é que ela dá de alimentar a Ymir, o gigante. Então a gente tem aqui um pouquinho do mito da cosmogonia da nórdica. Por quê? Porque é o início, né? O Urus fala desse começo, desse brotar, desse desabrochar, com muita energia, com muita intensidade, ok? Dúvidas a respeito da runa Urus? Então, vamos para a próxima. Aqui está falando um pouquinho da mitologia de Thor, que era o deus do clã dos Aesir, ou seja, dos Asgardianos, filho de Odin, ele era deus de trovão e das batalhas, utiliza sua arma, que é um martelo chamado Mjolnir, e o cinto chamado Medin George, que aumenta a sua força. Ele é o deus descrito muitas vezes de forma jocosa, como um parvo, como um burro, como uma divindade ignorante, porque ele era enorme, mas não muito inteligente, e ele ficava irritado facilmente. Então essa é a figura de Thor. A próxima runa é Turisas, ou Turisas, né? Que é o raio. E Turisas é o raio de quem? Quem que é o deus do trovão? Thor, né? Então a gente tem mais uma runa aqui representando o Thor. A runa Turisas, ela representa também os gigantes, né? Os Turs. Quem eram esses gigantes, né? Eles eram gigantes primordiais. Então, lá na mitologia, a gente vai ter alguns gigantes que eram no início da existência, a gente tinha gigantes como, por exemplo, o gigante Ymir, que através dos pedaços do corpo de Ymir é que se formam as montanhas, do seu sangue se formam os rios, dos seus cabelos, se eu não me engano, se formam as florestas. Então a gente tem aqui o gigante Ymir, que era um desses Turs, que são gigantes, tá? E essa runa, ela fala sobre essas forças caóticas e destrutivas, tá? Turisas, ela representa esse simbolismo dessa caoticidade do início de tudo, aonde você fica meio perdido, fica meio na expectativa. Se você observar o símbolo da runa, ela parece um espinho.
Por quê? Porque quando os nórdicos, né, iam fazer as suas caças, né, e eles acabavam se machucando nos espinhos, aquele espinho poderia infeccionar, aquele corte poderia infeccionar, poderia virar algo um pouco mais sério. Então, eles tinham ali um caos, né? Aquilo ali poderia trazer para eles uma certa dificuldade na sua jornada, né? Turisaz está ligada a Thor, que utiliza a força para combater os gigantes e proteger Midgard. A runa também está associada a Mjolnir, que é o martelo de Thor, que era tanto uma arma quanto um símbolo de proteção, tá? É muito legal essa mitologia do martelo de Thor. E aqui a gente vai ver a runa sendo chamada de Thorn, Turs, Tyr, né? Tem alguns livros também que falam de Thunder, que aí está fazendo menção justamente ao raio, né? É uma runa que tem o fonema daquele igual do D, H, E do inglês, the, é a mesma fonética, tá? Então é Thurisaz, Thurisaz, ok? As cores são vermelho vivo. As pedras aqui na correspondência é o jaspe sanguíneo, a hematita e a ágata, tá bom? A energia dessa runa é uma energia ativa. É uma energia ativa tanto para dentro quanto para fora, tá bom? Turisaz vai simbolizar proteção, defesa, impulso para a ação, capacidade de enfrentar os desafios. É uma runa que fala sobre a força necessária para romper as barreiras e iniciar mudanças. Então, ela vai trazer uma mensagem de defesa, de regeneração, de dificuldades. É uma runa que fala muito sobre a gente sair da inércia, tirar os bloqueios. É uma runa que vai falar sobre alerta, sobre proteção. É uma força criativa, então a gente vai ter que fazer algo, vai ter que reagir por impulso e com ação. Aqui a gente vai ver, ó, essa runa sendo representada como uma situação difícil ou complicada que vibra na vida do consulente. Então, a Turisaz, ela não é uma runa legal, ela é uma runa onde o consulente vai ter aí que se virar nos 30 para resolver a situação. Então, é algo que podemos dizer assim, como seria obstáculos transponíveis, né? É um problema, é uma dificuldade, mas o consulente consegue sair dessa. Aqui a gente vai ver como obstáculo que existem coisas bloqueando, existem dificuldades e complicações que acabam atrapalhando esse consulente, que pode ser também dificuldades emocionais, tá? A Turisaz também fala sobre conflitos, sobre brigas, sobre brutalidade que não é controlável, né? E uma destruição muito forte pelo impulso, né? É meio Turisaz o que o Trump fez hoje, né? De taxar todo mundo. É meio Turisaz isso aí. Ele está gerando complicações para os outros países, né? Mas lembra que aqui no caso, isso vai voltar para ele, vai voltar em forma de inflação lá, você vai ver. Daqui a pouco ele vai ter esse probleminha aí, tá? A gente tem o quê? A gente tem que saber lidar com os limites e interceptar. O que é interceptar? É você saber segurar, conter a situação. Então, assim, está acontecendo uma disputa de egos no grupo de WhatsApp. Eu vou lá e eu vou intervir. É Turisaz, porque daqui a pouco aquilo vai virar uma briga, né? Tá acontecendo o da minha vizinha todo dia jogar lixo na frente da minha casa. Eu vou lá e vou conversar com ela. Falar, ó, fulana, eu comprei aqui, ó, um cestinho para você. Quando você for retirar o teu lixo, você não joga na frente da minha casa. Você pega, bota nesse cestinho que eu levo lá para frente, não tem problema nenhum, né? O resultado vai ser muitas dificuldades que estão à vista e que nada pode, não há nada que possa resolver essas dificuldades. Então, elas não se resolvem sozinhas. Você precisa agir, precisa bloquear, precisa reverter, precisa fazer algo, né? Conselho também é cuidado com as decisões impulsivas. Use a força de Turisaz para proteger, criar, não para destruir.
Pense antes de agir, avalie as suas ações e as consequências que elas possam causar, tá? E como conselho, a gente vai trabalhar muito fortemente aquele momento de esperar para ver o que vai dar. E aí, caso a gente entenda que é seguro, a gente vai adiante. Olha só, Turissás, nesse tarô aqui, nesse deck, eu não gostei muito não, eu não achei que fazia sentido, tá? Agora, olha só nesses outros baralhos aqui, ó. Essa aqui, ó, é Thor, tá vendo? Com seu martelo enfrentando o gigante. Então faz muito sentido no contexto de que a gente está falando de uma runa que vai representar o enfrentamento de problemas e de dificuldades, né? Aí, aqui a gente também tem, ó, uma representação, né, de de uma pessoa enfrentando uma serpente, tá vendo? Que ele tem uma serpente enrolada pelo corpo e ele está enfrentando essa serpente com a própria Turissás ali na sua mão, tá vendo? Com o próprio espinho, né? Com a própria representação do martelo. Então a gente tem essa contextualização que é bastante importante. E agora a gente vai para a runa Ansus, mas antes da gente ir para a runa Ansus, a gente tem que entender quem é o patrono dela, né? Que é uma divindade chamada Odin. Olha ele aqui, ó. Ou Odin, né? Odin, ok? E vamos entender quem é Odin. Antes da gente entender quem é Odin, me digam aí, vocês têm dúvidas sobre Turissás? Não? Então vamos lá. Quem é Odin, né? Odin é o deus da sabedoria, tá? Ele é o principal do clã Aesir, conhecido como o pai de todos, e ele também era responsável, aí eu cuidava das áreas, né, da guerra e da morte, tá? Ele é esposo de Frigga e pai de muitos deuses, e ele foi responsável pela revelação das runas ao mundo. Então ele, como Deus da sabedoria, ele revelou as runas a todos, né? E aí a gente vem justamente trazendo agora a runa Ansus, que é a runa da boca. A runa Ansus, ela está relacionada às palavras de Odin, tá? Aqui conta a lenda, né, que Odin sacrificou seu olho para beber do poço de Mimir, que deu-lhe a sabedoria das runas, tá? Também, através de beber do poço de Mimir, ele ficou pendurado lá na Yggdrasil até receber essa dádiva, né? Aqui a gente vai falar sobre sabedoria, poesia e magia, também falar sobre habilidades inspiradoras como poesia e também a sabedoria da estratégia das guerras, tá? A Ansus, ela tem muitos significados, né? Mas vamos por partes aqui, né? A gente tem aqui como cores o azul escuro, o índigo e o violeta. As pedras são lápis lazuli, esmeralda, fluorita, sodalita. A Ansus vai falar como princípio sobre ordem, comunicação, a compreensão e a consciência divina, tá? É uma runa que fala sobre sabedoria, sobre comunicação clara, sobre inspiração divina, sobre a capacidade de receber e transmitir conhecimento. É uma runa que fala sobre verdade. E aí a gente vai ter as seguintes palavras, né? Aprendizado, conhecimento, sabedoria, comunicação, percepção sutil, aquela percepção intuitiva, expressão criativa, música e poesia. Aqui também a gente vai ter associado a inteligência, a consciência e a arte também representada pela runa Ansus, tá? Como negação, a gente pode ter a manipulação, que é a comunicação mal utilizada, né? Ou utilizada para o mal, né? Enganos, que é a mentira, e falta de clareza, ou seja, aquilo que não é claro, aquilo que não traz uma mensagem direta, reta e direcionada. Aí a gente vai ter a vibração dessa runa representando uma situação bem colocada, uma comunicação boa, onde a gente tem boas notícias e que são entendidas
de maneira muito clara. Então, tudo que a gente vê como Ansus é algo de entendimento claro, tá? Quando o consulente pergunta, por exemplo, eu vou indo bem na minha escola, estou indo bem na faculdade, e sai Ansus, você está indo bem, você está compreendendo tudo. Quando o consulente pergunta, o meu parceiro, ele entende, ele compreende as minhas necessidades? Ansus diz que sim, tá? Como obstáculo, a gente tem o falar demais, o contar tudo, né? Então, você fala excessivamente, você conta tudo, ou, como eu já disse, você manipula a sua comunicação, você mente demais, né? Como é que a gente lida com a ANSUS, né? Falando a verdade, expressando as coisas com profissionalismo, expressando dando conhecimento, né? O resultado vai sempre ser uma possibilidade de conseguir aquilo que se busca. Passar em provas, entrevistas, uma boa comunicação, uma excelente conversa. Então, a ANSUS ela é uma runa boa para esse âmbito, né? De comunicar-se, né? De falar. E aí o conselho é: escute e fale com intenções. Tenha estratégia na sua fala, na sua comunicação. Busque conhecimento e inspiração, mas fique atento o que tem por trás das palavras, tá? Fale, converse, olhe para dentro, leve-se a sério, use a sua experiência, estude, prepare-se, tá? Eu costumo dizer que a Ansus também é a runa da psicanálise, porque ela fala, né? A psicanálise é a cura pela fala, né? Eu vi aquele seriado da Cassandra, né? Cassandra é o seriado que está na Netflix, que tem uma mulher lá que ela tem é um robô lá, enfim. E aí tem uma cena que a mulher fala assim, eu vou, porque o seriado é alemão. E aí eles fizeram a tradução para o português e eu acho que eles não se atentaram isso. E aí em alemão ela fala, eu vou fazer a cura pela fala, o Talking Cure, né? E aí, aqui a tradução seria psicanálise, né? Que é o conceito da terapia freudiana. E aqui a gente vai ver, né, a runa Ansus sendo representada pela boca de Odin. Ó, tá vendo? Olha que legal. É Odin falando, né? E ali todo mundo respeitando. Aqui a gente tem a figura de Odin, né? Sendo a representação. E aqui neste tarô, que é o mais legal de todos que eu achei da runa, ele realmente tem o foco na boca, tá vendo? Ansus aqui com a boca aberta falando, né? Se pronunciando, né? Então a gente tem essa característica da runa Ansus. E aí a gente vai para a próxima runa desse Aitir, que é a runa Raido. Raido. Raido é uma runa muito importante, muito interessante, e ela representa o carro, ou a carruagem, ou o movimento, tá? Raido, ela representa viagens, tanto físicas quanto espirituais, e ela mostra que o consulente vai estar num caminho certo, tá? Lembrando que a runa das viagens também fala sobre ritmo e sobre ordem. A gente precisa entender que naquela época eles usavam cavalos, né? E o ritmo do cavalo é o trote do cavalo, é a cavalgada que dava a importância à jornada. E também olhar que aqui muitas vezes a gente tem a representação das jornadas como como se fossem jornadas também espirituais, tá? A divindade que fala por essa runa é Heimdall, tá? Heimdall, que era o guardião do caminho, o guardião do portal. Ele guardava Bifrost, que era a ponte arco-íris que ligava Midgard, o mundo dos humanos, a Asgard, o mundo dos deuses, né?
Rendel ele era conhecido pela sua vigilância e por garantir que apenas aqueles que seguiam um caminho correto, que fossem honrados, pudessem cruzar a Bifrost. Então, raido significa, muitas vezes, esse caminhar por essa justiça, por esse caminho de retidão. A runa é masculina, a cor é vermelho claro, é turquesa, jacinto e malequita as pedras, e aqui a gente vai ver essa ação rítmica, essa dinâmica, essa jornada, essa ação correta e essa ordenança. Como significado, a gente pode atribuir a Raido, ou Raido, o simbolismo do progresso, da jornada harmoniosa, da busca pelo caminho certo. Ela vai falar da importância de você seguir o fluxo equilibrado, seguir o ritmo equilibrado da vida e deixar que as coisas aconteçam dentro de um fluxo natural. Aqui a gente vai ver, né, viagens, ritmo ou ritual, que seria uma rotina, o planejamento, o autoconhecimento e a automodificação através da jornada, né? É aquela história. Eu comecei a fazer faculdade de... Tem um cara que eu vi esses dias ele falando, eu sou um ex-bolsonarista. Por quê? Porque eu comecei a fazer faculdade de ciências políticas. E aí ele mudou a forma de pensar, né? Então ele começou de um jeito e se transformou em outro, né? Nada contra a quem é ex-bolsonarista, tudo contra a quem ainda acredita naquela trolha. Mas vamos lá. Compra e venda, né? Também fala dessas negociações, dessas decisões corretas que são feitas, né? E uma decisão correta que eu tenho certeza que vocês fizeram foi estar nesse curso. Então, assim, esse curso ele vai trazer o Maraido na vida de vocês, fazendo movimento, trazendo controle, trazendo ação correta. Ela tem uma representação muito parecida com a carta do carro do tarô, porque ela fala dessa jornada. E também traz esse significante que é o quê? Que é você seguir o caminho de maneira adequada para que você tenha uma recompensa boa. Se você fizer coisa errada, você também vai receber uma recompensa não tão adequada, tá? Aqui a gente vai ver a Araido simbolizando, né? Muitas vezes ela pode indicar que o consulente está no caminho certo para atingir os seus objetivos, que, por exemplo, o consulente vai fazer uma viagem e que nessa viagem vai aparecer oportunidades e vai ganhar bastante conhecimento com experiências enriquecedoras, né? A gente vai ver a Araido representando o movimento, controle e ação correta. Ela vibra uma situação onde o consulente está caminhando conforme o esperado. Mudanças estão acontecendo. Essas mudanças geralmente elas são benéficas, tá? É uma runa que mostra que o consulente tem domínio da situação e que há possibilidade de viagens, já disse, né? O obstáculo dela é o excesso de preocupação, a dominação, o controle e aquela necessidade de reter as mudanças, né? Ela pode indicar obstáculos e desvios ou viagens turbulentas. Ela pode indicar, quando mal aspectada, que o consulente está resistindo às mudanças e que ele está tentando seguir um caminho que não é seu, que não é um caminho adequado a ele, né? Aqui, como a gente lida com essa energia é estando no comando, é assumindo o controle, fazendo valer a nossa vontade, organizando e mudando as coisas. Então, aqui é uma runa que fala para o consulente: olha, você quer realmente que aconteça esse projeto? Você quer realmente que haja uma transformação aqui nas situações, nas características? Então, você tem que pegar isso no teu colo. Você tem que bancar isso, você tem que organizar, você tem que coordenar, você tem que falar, você tem que defender as suas ideias, tá? E como resultado, mudanças vão acontecer, né? E é melhor que essas mudanças aconteçam sob o controle do consulente, né? Porque assim a vontade dele vai prevalecer. Conselho, né? Mude-se no caminho, busque estar preparado para as mudanças. A jornada é mais importante do que a chegada. Então, curta o processo, né? Confie no processo e permita que
Mudanças te promovam um foco melhor no objetivo final. Aqui, não saia daquilo que você propôs, mantenha a sua linha, organize-se, faça valer a pena, tome as rédeas, né? E permaneça firme naquilo que é a sua jornada, ok? Aí a gente vai ter, ó, como representação aqui nos baralhos, ó, um homem cavalgando, né? E parece que está bem ritmado isso, né? Muito interessante essa representação. No outro tarô aqui, ó, é só o raio, só num estandarte. Não entendi o que significa, gente, sinceramente. E aqui, ó, uma carta muito legal que mostra um homem indo rumo a conquistar novas terras, conquistar novas sabedorias aí, novos conhecimentos. Ok? Muito bem. E aqui na runa Raido, quem é o deus? É o deus que é o guardião, né? O regente dessa runa é o deus Heimdall. Não esqueçam disso, tá bom? A próxima runa é uma runa regida por Loki, que é uma divindade muito interessante, porque ele é um trickster, né? Ele é um pregador de peças. Na mitologia nórdica, geralmente Loki, que é uma figura da beleza, né? Ele se transforma, né? Ele se transmuta naquilo que é sedutor. Ele é como muito parecido com a serpente lá do jardim, né? Ele é o que prega peças e ele acaba causando situações de desgaste a ponto dele mesmo ser o responsável pela resolução das mesmas, né? Então ele cria os problemas para que ele resolva ou para que ele direcione qual seria a melhor solução, tá? E Kenaz é uma runa interessante, porque, olha só, ela está ligada ao fogo. É um fogo transformador. É um fogo que ilumina e clareia as sombras, as ideias e tudo mais. Então, as pedras aqui são ágata fogo, opala de fogo, citrino, sílex, quartzo esfumado, tá? A cor da Kenaz é aquele vermelho fogo, que é um vermelho mais puxado para o laranja, né? Deixa eu pegar uma vela aqui. Ai, olha que interessante aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês esse vermelho fogo aqui, ó. Opa, ó. É esse vermelho mais puxado para o laranja, tá? Que é o vermelho da runa Kenaz. E aí, aqui na runa Kenaz, a gente vai ter essa divindade Loki, que é o deus do fogo e da transmutação, que era conhecido por sua criatividade e habilidade em mudar a forma. Loki era tanto um aliado quanto um antagonista dos deuses. Ele é um anti-herói, né? Ele sempre mostra esse duplo aspecto do fogo, que o fogo pode ser criativo, transmutador, mas também pode ser destrutivo, tá? Loki usava sua criatividade para ajudar os deuses, como quando ele criou o martelo de Thor, né? Ele também causou a morte de Balder, né? Então é uma divindade um pouco complicada. E aqui, como significados, a gente vai ter, né, iluminação, criatividade, paixão, capacidade de transformar ideias em realidade. É uma runa que representa o fogo e que nos motiva a buscar os objetivos e a superar os desafios. Então, olha lá, a gente vai ter paixão, sensualidade e libido. Por que sensualidade e libido? Porque é o fogo, né? É o calor aqui. Verdade, poder, clareza e iluminação. A Kenaz também fala de desejo, de abertura e de luz interior, tá? É uma runa muito ligada a questões espirituais, mas também é uma runa de encontros. Por quê? Porque as pessoas se reuniam na, na, na época dos povos nórdicos ao redor do fogo para fazer a sua sociabilização. Então, é uma runa de sociabilização. E é uma runa também que traz uma mensagem de que é importante a gente adquirir conhecimento e que o conhecimento é transformador.
Quando a gente tem uma runa Kenaz junto com uma runa Ansus, a gente vai ter o conhecimento que transforma, a verdade que se mostra, o segredo que é descortinado, tá? E aqui a gente vai ver, ó, as seguintes características, né? Desejo, abertura e luz interior. A gente vai ver a luz, a runa vibrando, né? Situação favorável ao consulente, movimento de expansão, resolução de problemas com criatividade, tá? A gente vai ver também muita energia, excesso de energia, né? É uma runa que fala de uma coisa meio destrutiva no sentido de uma compulsão, tá? Aqui a gente vê, né, como a pessoa age por compulsão. Então, a runa Raido, a runa Kenaz, ela fala de sexo, mas ela também fala de promiscuidade, que é o sexo em excesso ou de forma mal gerida, né? Então ela tem essas duas características, né? Como é que a gente lida com essa energia, né? Que é um potencial sem fim. A gente permite que as coisas aconteçam. A gente confia e manifesta e cria, tá? Como resultado, todas as possibilidades de realização daquilo que o consulente busca, com assertividade, com expansão, com crescimento. É uma runa de novos aprendizados, tá? Conselho: abra-se para o novo, crie novas oportunidades, use a sua criatividade com cuidado para canalizar essa energia de forma positiva. O fogo ele vai iluminar, mas ele também pode queimar. Então aprenda a controlar suas emoções, a direcionar a sua paixão para coisas construtivas, para coisas que gerem resultados positivos na sua vida. E aí a gente vem com a runa Kenaz, né? Se apresentando, ó, como a paixão nesse deck. Olha que legal, né? Bem infernal essa paixão aqui, né? Como a tocha nesse outro deck. Então a runa Kenaz também representa a tocha, tá? Ou como duas tochas, né? Uma acesa e uma apagada, que aqui na representação deste outro deck. Alguma dúvida sobre a runa Kenaz? Tranquilo? Então vamos para a runa da troca, que é Gebo. Gebo é a runa que fala sobre trocar, sobre você fazer aí, equilibrar as coisas, né? É uma runa também regida pela divindade Odin, tá? Então também está ligada a Odin, tá bom? É uma runa que vai falar muito sobre esse equilíbrio, né? Então, Gebo representa dádivas, trocas e relacionamentos. Na cultura nórdica, a troca de presentes era uma forma de você fortalecer os laços com respeito e mostrando esse respeito, né? Essa runa simboliza o equilíbrio entre dar e receber e também sobre relacionamentos realizados de maneira acordada. Também fala sobre contratos, sobre acordos, né? Por exemplo, por que a representação de Gebo também está condicionada a Odin? Porque ele deu seu olho em troca de sabedoria, mostrando que as trocas elas têm que ser significativas e transformadoras, tá? Aqui a divindade é Odin, né? E ela envolve, e é uma runa que naquele filme Midsommar, né? Você vai ver lá muito a runa Gebo aparecendo em alguns casos lá, se não me engano, na representação dos sacrifícios. E a gente sabe que, em alguns casos, os nórdicos faziam sacrifícios humanos. Então, era uma troca. Eu dou meu filho e você me dá alguma coisa em troca, né? Era assim que funcionava. Então, aqui, nesse caso mais específico, a Gebo pode representar você ter que fazer um ebó, fazer uma oferenda para alguma divindade aí que você cultua, tá? E fortalecer os laços com essa divindade, tá? É muito legal essa interpretação. A cor aqui é verde, esmeralda ou azul, tá? É uma runa que tem a polaridade tanto do masculino quanto do feminino, ou seja, é uma runa que tem essa conotação de equilíbrio, né? Fala as pedras, né? Esmeralda, jade, malequita, serpentina. É uma runa que fala sobre intercâmbio entre seres e planos
também fala sobre o ato de dar e receber. É uma runa que pode representar um processo de incorporação também, tá? Vamos falar aqui sobre paz, generosidade, harmonia, trocas de energia. É uma runa de parceria, de equilíbrio. É uma runa que fala que é importante dar e receber. Eu estou reforçando bastante essa necessidade da troca, né? É porque esse dar e receber, ele vai fortalecer, ele vai criar alianças, ele vai criar laços duradouros. É uma runa que fala sobre união, e se é importante dar e receber, ela vai falar sobre hospitalidade também, né? Aqui a gente vai ver muito fortemente o equilíbrio, a compensação e a amizade. Observem que a runa Gebo é um X, tá? Não é o X da Xuxa, mas é um X. Por quê? Porque há uma harmonia entre o símbolo, né? Eu tenho duas quenás que se entrepõem, uma anulando a outra. Olha que interessante isso, né? Então a gente observa muito fortemente essa runa nesse sentido. Aí nós vamos ter o equilíbrio, a compensação e a amizade também como palavra-chave. É uma runa que vibra um momento bom de aliança, de parceria, uma qualidade boa de troca, boas escolhas sendo feitas pelo consulente, tá? No caso da Gebo, a gente vai ver, né, um relacionamento ou uma parceria que vai trazer benefícios mútuos, tá? É mais ou menos o que tem de vibração na carta dos amantes lá do tarô, tá? Fazendo uma proporção aqui. A gente vai ter como significado de obstáculo as parcerias que devem ser questionadas. É ler as letras miúdas dos contratos para ver se realmente há um equilíbrio, né? Gebo também pode identificar dependência, pode identificar desequilíbrio e expectativas não correspondidas, contratos não cumpridos, tá? Ela significa que alguém está dando mais do que recebendo, que isso pode gerar sentimentos de ressentimento e frustração, tá bom? É uma carta que fala que nós temos que ter parcerias, que nós temos que ter boas intenções e que a gente tem que ter trocas equilibradas, tá? O resultado aqui é que as coisas vão acontecer de uma forma muito boa e que haverá uma união, haverá uma resolução de problemas por união, tá? Conselho, né? Dê e receba com gratidão, mantenha o equilíbrio, os relacionamentos devem ser saudáveis e baseados em trocas justas e mútuas. Aprenda a estabelecer limites e valorizar as suas próprias necessidades. Equilibre-se, pense, procure, associe-se e não fique só. É importante você ter uma rede de apoio, tá? Essa é uma mensagem importante de Gebo. A próxima runa é uma runa regida pelo deus Baldur, tá? Ou Balder, né? Quem era Balder? Vamos ver aqui. Oi, quem ergueu a mão? Noara, diga. Mostra as cartas. Ah, eu não mostrei as cartas da runa Gebo? Eu tô boiando, gente. Perdi a concentração aqui, ó. Aí, ó, olha só que interessante aqui, né? Gebo, né? Aqui a gente tem a representação de Baldur, tá vendo? Que é esse deus aqui bonitinho, dando a sua mão para Fenrir, que era o lobo, né? Então ele dá a sua mão para Fenrir comer essa mão e dessa forma ele cria um vínculo de amizade com Fenrir, tá? É Baldur ou Tyr? Acho que é Tyr que dá a mão, né? Agora eu não lembro quem é que dá a mão. Mas é uma divindade lá que dá a mão. Depois eu vejo direitinho e eu passo para vocês. Aliás, pesquisa aí, Noara, já que você está com a mão na massa. Eu não lembro se é Tyr ou Baldur que dá. Eu acho que é Baldur, tá? Agora me deu branco. Mas ele coloca a sua mão para que o lobo coma e assim o lobo fica em paz e vira amigo dele, né? Olha aqui a gente tem o chifre, né? Como Gebo, por quê? Porque era uma forma de troca. Eu beber em conjunto com os meus amigos, né? Fazendo aqui a sociabilização da troca. E aqui a gente tem o cálice também, representando essa troca, essa doação, esse serviço representado pela runa Gebo.
E aí, Noara, como é que é? Tyr, Tyr mesmo. Tyr, né? Então eu confundi aqui. Tyr é a divindade que faz essa gentileza de doar a sua mão para que o lobo coma, né? E a última runa, não menos importante, é Unju. Vamos falar de Unju? Unju, sim, está relacionado à divindade Baldur. Por isso que eu acho que eu falei aqui do Baldur, né? Porque eu acabei confundindo ali. Então, Baldur é essa figura aqui, ó, que era uma divindade solar, um rapaz bom. Sabe aquele moço criado pela avó? Então, era Baldur, né? Baldur era amado por todos os deuses e seres por sua natureza de bondade e pureza. Baldur era invocado em rituais para trazer paz e harmonia às comunidades, tá? Baldur era o deus da luz, da pureza, estava associado à energia de harmonia, e sua morte trouxe tristeza aos deuses, mostrando a importância de valorizar os momentos de felicidade. Na mitologia nórdica, a felicidade era vista como um estado de equilíbrio, de paz interior, alcançado através da conexão com os deuses e com a comunidade. Então, a runa Unju, que é esse pezinho aí, né? Ela fala muito sobre essa felicidade do coletivo, tá? E também de estar em comunhão com o coletivo. A cor dela é amarelo ou rosa. Topázio, quartzo rosa, rubi e diamante são as suas pedras. E ela fala sobre a harmonia dos elementos, tá? A runa Unjo, ela simboliza felicidade, sucesso, paz interior, realização de desejos. Ela também vai falar sobre a harmonia nos relacionamentos, na capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida, e também vai falar, né, por exemplo, que o consulente está prestes a alcançar algo que trará benefício na sua vida. É uma runa que fala sobre bem-estar, sobre êxtase, sobre afeição profunda, né? Aquela coisa de gostar muito da pessoa. É uma runa de glória, de comemoração, porque é uma runa de alegria. Se eu estou comemorando, eu estou alegre, né? De recompensa, de felicidade, de sucesso. A realização, a satisfação e a perfeição são as tônicas dessa runa, aonde a gente tem uma situação positiva, bem intencionada, situação honesta, momento alegre, momento divertido. É hora de confiar. Pode confiar, tá? Qual que é o obstáculo dessa runa, né? É a superficialidade. É uma runa que pode indicar uma desarmonia, uma tristeza, uma frustração, a sensação de que algo está faltando. É uma runa que sugere, né, que o consulente está com um vazio interior. Olha que interessante, ele tem tudo e ele não reconhece esse tudo que ele tem. E aqui, como que a gente lida aí com essa runa, né? Deixando a coisa ficar leve, sentindo contentamento, sentindo satisfação, vá curtir, né? O resultado para o consulente sempre vai ser harmônico e sempre satisfatório. E o conselho é: alegre-se, comemore, fique leve, acredite. Aprecie os momentos de alegria e busque harmonia em sua vida. A felicidade vem de dentro e pode ser encontrada em pequenas coisas do dia a dia. Então, cultive relacionamentos saudáveis e reserve um tempo para cuidar de você e principalmente da tua saúde, tá? Então, esse foi o Futark, né, que a gente teve aqui, né? A dica para você ver a inversão, na maioria das runas, é você ler o significado contrário dela, tá? E aí a gente vai ter as figurinhas aqui da Unjo. Olha aqui, ó, é uma runa de comemoração, ó, de alegria, de festividade, tá vendo? Aqui, ó, a gente vai ter, ó, uma runa representando aqui, ó, o casamento, né? Tá vendo? Ele está tomando ela como sua esposa de uma forma muito dócil, gentil, que nem um homem das cavernas. E aqui a gente tem a Unjo sendo representada por essa figura aqui, que eu não sei quem é e não sei por que que fizeram dessa forma também. Ok? Muito bem. Vamos agora às dúvidas. Bruna, posso mostrar aqui do baralho da Mônica Bonfilho? Interessante que Pode. ficou. Deixa eu só colocar você para você poder mostrar. Pronto. Agora no ar está aparecendo. Porque a Gebo é como se fosse um casamento arranjado, que aí os noivos estão só, assim, juntos. E aí a Unjo já é um casal meio que apaixonado, sabe? Achei legal fazer essa diferença das duas.
Os dois são casais, mas um é meio que sem graça, como se fosse realmente um acordo, completamente arranjado, e o outro tem felicidade mesmo. Muito bom, muito bem. Legal, né? Gostei. Eu não achei esse meu deck, eu tenho ele, mas eu não sei onde eu enfiei. Eu devo ter enfiado no nariz. Ah, É. sempre E a gente precisa. na próxima aula, a gente vai falar do segundo Aet, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Cadê? Pronto. Na próxima aula, a gente vai falar do segundo Aet, que é o Aet de Heimdall, tá? E aí a gente vai falar, né, sobre Heimdall, que é o deus e pai da humanidade. Ele é uma figura de extrema importância na mitologia, né, nórdica, porque ele protege a Asgard, ele protege e vigia a Bifrost, ele conecta os mundos, né? Ele é símbolo de vigilância, de proteção, de conexão entre os mundos, né? E esse Aet fala sobre as forças incontroladas da natureza e a necessidade de mudança. Só dando um spoilerzinho aqui para vocês ficarem felizes com a próxima aula, tá bom? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Então eu vou encerrar a nossa aula e depois eu continuo aqui. Quem está assistindo a gravação, continua aqui conosco. Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra